Você está prestes a entrar em uma jornada através do tempo, onde homens comuns se tornaram vozes do Eterno. Eles não apenas falaram, mas incendiaram corações, desafiaram reis e mudaram destinos. Esses são os profetas, aqueles que carregaram nas palavras o peso do céu e a chama da verdade. Imagine-se em meio ao silêncio de uma noite antiga, quando, de repente, uma voz ecoa, clara como um trovão, anunciando não apenas o presente, mas também o que ainda viria. Os profetas eram faróis em meio à escuridão, conduzindo o povo em direção à esperança e à justiça. Começamos com Moisés, o libertador. Mais do que um líder, foi um profeta que conversava face a face com Deus. Com seu cajado, ele abriu o mar e guiou Israel rumo à liberdade. Sua coragem permanece como símbolo de que nenhuma opressão é eterna, quando a voz divina guia o caminho. Em seguida surge Samuel, o profeta que ungiu reis. Um menino chamado ainda na infância, que cresceu para se tornar a ponte entre o povo e o Altíssimo. Sua vida prova que a obediência desde cedo pode moldar destinos grandiosos. Elias aparece como um relâmpago nos céus. Imagine-o diante dos profetas de Baal, desafiando a idolatria e clamando fogo do céu. Sua ousadia não apenas derrotou falsos deuses, mas acendeu a certeza de que o Senhor é o único Deus vivo. Logo após, contemplamos Eliseu, herdeiro da unção dobrada. Ele multiplicou azeite, ressuscitou crianças e purificou águas. Seu ministério foi um reflexo da abundância divina, mostrando que, onde há fé, o impossível se torna cotidiano. Avançando no tempo, encontramos Isaías, o poeta da esperança. Suas palavras pintavam o futuro com cores vivas. O nascimento do Messias, a promessa de um reino de paz. Sua voz ainda ecoa como consolo para corações aflitos. Jeremias, o profeta das lágrimas, surge logo depois. Rejeitado, perseguido, mas fiel até o fim. Suas lágrimas não eram fraqueza, mas expressão da compaixão divina por um povo que insistia em se afastar. Sua vida nos lembra que, até na dor, a fidelidade inquebrantável. Entre as visões mais impressionantes está Ezequiel, que enxergou rodas de fogo e ossos secos ganhando vida. Suas visões transcendem o natural, revelando um Deus que restaura até o que parece totalmente perdido. O próximo é Daniel, o profeta da fidelidade em terra estrangeira. Cercado por fome, exilado em Babilônia, ele permaneceu firme em oração. Suas visões apocalípticas e sua coragem diante de reis poderosos o tornam um ícone da fé que não se dobra. E então surge Jonas, o profeta relutante que fugiu do chamado, mas foi alcançado pelo ventre de um grande peixe. Sua história prova que a misericórdia divina não tem limites e que até a resistência humana pode se transformar em missão cumprida. Por fim, lembramos de João Batista, a voz que clamava no deserto. Ele preparou o caminho para o Messias, chamando todos ao arrependimento. Seu destino trágico não apagou sua grandeza. Foi a trombeta que anunciou a chegada da luz ao mundo. Esses 10 profetas poderosos, diferentes em épocas e estilos, compartilham a mesma essência: a coragem de ser boca de Deus em meio à incredulidade humana. Suas histórias não são apenas memórias antigas, mas ecos vivos que ainda inspiram e transformam. Enquanto você ouve cada um deles, percebe que a profecia não é apenas sobre prever o futuro, mas sobre revelar o coração de Deus no presente. É como uma chama que arde em meio à noite, lembrando que a esperança nunca se extingue. Agora pergunte a si mesmo: qual desses profetas mais fala com você? É a ousadia de Elias, a visão de Ezequiel, a compaixão de Jeremias
ou a firmeza de Daniel. Em cada um há uma lição, um reflexo, um chamado. Porque no fim, os profetas não foram apenas homens escolhidos, foram testemunhos vivos de que quando alguém se rende à voz divina, torna-se capaz de mover nações, desafiar impérios e marcar a eternidade. Que ao relembrar esses 10 profetas poderosos, sua fé seja renovada. Que a coragem deles desperte a sua própria coragem e que a esperança deles se torne sua também, pois a voz que os guiou ainda ecoa, chamando você a viver com propósito e ousadia. Esta não é apenas uma história antiga, é um convite, um chamado para que você também seja luz em meio à escuridão. Afinal, a coragem dos profetas vive em todos aqueles que acreditam.